Muito bem, boa tarde então a todos, bem-vindos à nossa terceira sessão. Nesta semana já tivemos uma tarefa um bocadinho mais desafiante, foi aquilo que eu tive a ver pela experiência de alguns de vocês. Gostei muito de algumas das vossas experiências. Antes dos comentários que eu tenho a fazer, primeiro queria saber como é que foi, o que é que acharam, se foi difícil, se não foi. Digam-me, quem quiser, pode avançar. Pensei que era mais difícil. Se calhar tive sorte. À segunda Ou, consegui. muito bem. Ah, Pensei não que acho. era mais difícil. Espero que não tenha sido sorte, espero que a sessão tenha ajudado Pois não alguma sei. coisa a perceber onde é que estão as armadilhas, mas isso mostra uma percepção interessante, que é nós achávamos que ele errava menos que o que ele erra. Sim, sim. E só já terem essa percepção, já fico muito satisfeito, acho que já valeu a pena a sessão passada. Pois. Portanto, por aí acho que é logo um bom princípio. Porque foi à segunda. Por isso é que eu achei que. Ups, à segunda. Sim, sim, sim. Muito bem. Às Eu, vezes. eu posso comentar, eu tive alguma dificuldade Uhum, em criar um erro para o ChatGPT. Fiz imensas perguntas, até algumas tolas, assim, algumas perguntas sem sentido, mas ele tinha sempre uma resposta coerente para me dar. E então eu fui por aquela parte que o João deu no exemplo, que era o número de palavras que uma uhum, frase pode ter. E eu sim. fiz ali um jogo de palavras, mas com o sistema circulatório, que era o que eu estava a trabalhar Eu na vi. altura. E E só assim é que eu consegui enganar ali com uma foi o I, não foi? foi O a I que vogal ele I, usava. mas já estava desesperada, porque eu acho que o ChatGPT é fantástico nestas coisas, pronto. Muito bem. Tenho que treinar mais, pronto. Agora, Não, há um pormenor interessante, não me lembro qual de vocês também que fez o mapa da Europa, não sei se há alguém dos não. que estão aqui presentes ou não. Sim, sim, Ah, também vi. pronto, e Fui a, eu, fui a a Paula. Paula. Uma Foi logo das, a primeira. uma das coisas que é muitas vezes complicado, e nas imagens ainda mais, é a questão do rigor. Quando Pois. precisamos de uma imagem rigorosa ou quando vamos muito à questão do pormenor, do número de palavras, ou alguém também colocou o número de sílabas, ele muitas vezes não faz isso tão bem e dá uma resposta com uma leviandade que parece que não há problema nenhum se Portugal for Espanha, não é? E para ele está tudo bem. E isso temos que ser especialmente críticos, e é aqui que eu digo que a inteligência artificial não é bem como a nossa inteligência, porque algo que para nós seria um erro gritante e seria algo não aceitável, ele não tem este tipo de raciocínio porque não tem raciocínio e, portanto, ele está a tentar dar a resposta que tem, ser menos rigorosa. Do ponto de vista dele, não há nenhuma consideração a fazer e entrega com a maior das leviandades. E isso é importante nós termos essa percepção porque por vezes criamos esta ideia, um bocadinho como a Hilda estava a dizer, que tive sorte porque achava que ele errava menos e afinal conseguia a segunda, porque criamos uma certa ideia que ele sabe sobre tudo e que é muito rigoroso e que acerta em tudo. Não acerta em tudo, em muitos casos não é rigoroso e não pensa como nós. Eu acho que já perceberam grande parte destas coisas, não é? O errar, acho que já toda a gente percebeu. O rigoroso, temos muitos bons exemplos disso e, portanto, eu costumo dizer que é uma ação uma lição de humildade, não é? Para o reduzir à sua insignificância. É uma ferramenta muito útil, mas às vezes nós parece quase que lhe damos características sobre-humanas, super poderosas, que também exageramos. E por isso é que eu acho que esta sessão é importante, pode trazer à Terra, percebermos o que é que ele é, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. E reparem que tudo isto que eu disse não estou a dizer que a ferramenta é uma porcaria que não faz sentido utilizarmos. É extremamente útil, é poderosíssima. E eu acho que nós conseguimos utilizá-la de forma mais eficaz se soubermos o que ele faz bem e o que ele faz mal. Em vez de criarmos certos mitos, certas ideias na nossa cabeça que, além de não serem verdade, correm o risco de nos induzir em erro porque utilizamos de uma forma diferente porque não temos essa percepção. Percebido? Boa. Houve mais duas ou três de exemplos que eu gostei. Houve acho que foi a Sara que disse uma coisa que eu gostei muito, que foi a ideia de fazer isto com os meus alunos. Foi? Eu acho que isso é a melhor ideia possível, porque muitos destes preconceitos que nós temos levantem 10 para eles. Eles têm.
muito menos acríticos, muito menos cuidado na questão da prompt, muito mais preconceitos sobre o que o ChatGPT é. E esta tarefa, se funcionou com vocês para desmistificar algumas destas ideias, acho que é uma ótima estratégia, não tem que ser necessariamente esta, mas que este tema seja discutido com os vossos alunos e que eles saiam de lá mais com esta sensibilidade que ele erra, como é que ele erra, os cuidados que eu tenho que ter na interação, acho que é um ótimo princípio e por isso acho que é uma boa ideia e fico muito feliz de terem achado que esta dinâmica pode ser útil para essa tarefa. É engraçado que eu diverti-me. Achei imensa piada, porque depois, pronto, li em voz alta aquele verbo delicioso, e achei que iria fazer alguma coisa divertida com os alunos, porque eu acredito que se aprende brincando, apesar de ser, Tá? do meu público-alvo serem adolescentes, mas aprende-se brincando e através do divertimento chegarem precisamente a essa conclusão e ficarem com alertas para futuras utilizações. Pronto, e eu utilizei estes três e foi engraçado dois darem realmente a resposta certa e dar a resposta incorreta e depois talvez trabalhar com eles essa triangulação. Portanto, Sim. verificar e como é língua inglesa, verificar através de um dicionário mesmo que seja online fiável. Eu pensei logo aqui numa ideia engraçada. Pode ser um verbo, pode ser adjetivos, pode ser, Sim, sim, portanto, até sim. uma forma gramatical. Pensei já, pronto, realmente Perfeito. numa tarefa. Uma coisa que eu acho. Obrigada. Nada, fico muito feliz. Uma coisa que eu acho que também acaba por ser útil é se acabarem por implementar algumas destas ideias ou destas estratégias com os vossos alunos, partilhem depois essa experiência aqui nos fóruns, porque eu acho que é muito útil nós também temos a percepção de algumas destas coisas, como é que funcionam na sala de aula real, não é? Com os alunos, que questões é que surgem, que desafios é que surgem, porque às vezes estamos aqui a imaginar determinados cenários que depois não acontecem coisas que nós não previmos. E eu acho que todos nós devemos ganhar com estas partilhas. Se a turma da Sara aconteceu uma coisa, se calhar a Alexandra, quando for fazer na dela, já vai com outro cuidado. Para uma disciplina funciona melhor de uma maneira, para uma faixa etária funciona melhor de outra. E se nós tivermos este espaço nos fóruns de partilha, dizer, olha, fiz isto hoje, correu assim, correu assado, além de poder ser útil para os colegas, podemos também dar o nosso contributo do que é que poderia melhorar ou se experimenta desta maneira, e eu acho que isso também enriqueceria muito mais a formação do que só aquelas horas que eu estou aqui a falar com vocês e a mandar trabalhos de casa chatos e coisas do tipo, está bem? Eu gostava de colocar uma questão. Eu sou professora do primeiro ciclo, trabalho com Uhum. alunos muito pequenos, né, com idades entre os 6 e os 9. Como é que isso se pode trabalhar? Porque eu agora estou a ouvir a colega a falar e eu penso que são adolescentes, mas a nível do primeiro ciclo eu gostaria de saber melhor como é que eu posso trabalhar estas questões com as crianças entre os 6 e os 9, porque eu acho que é uma faixa etária muito diferente. Sim, eu acho que aí trabalhamos por proxy. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que pode ser extremamente útil tu saberes utilizar melhor para te ajudar a ti a produzir conteúdos para eles. Primeiro, Pronto, é primeiro momento. Em muitos claro. casos pode ser útil para começares a sensibilizar muitas vezes os próprios pais para que eles saibam utilizar melhor para quando utilizarem com os seus filhos não estarem a incutir mais práticas. Eu dou um exemplo muito fácil. Eu tenho um filho de 6 anos, entrou este ano para o primeiro ano e a professora mandou agora um trabalho de casa para o fim de semana. Eu Uhum. provavelmente vou usar o ChatGPT para me ajudar a fazer o trabalho de casa, não é? Há coisas que eu já não me lembro. E o que eu eventualmente É farei com redigir bem ele, o texto. o que eu vou fazer provavelmente com ele é quando disser, olha, vamos usar o ChatGPT, mas temos que ter cuidado, porque ele erra, porque pode haver isto, aquilo ou Claro, aquilo outro. E se ele crescer já a a ouvir estas perceber. coisas, vai ser muito melhor. Não, é que eu vou começar a trabalhar o digital no segundo período. Agora é apenas pesquisa que eles fazem em casa Claro. e no segundo período vou ter em contexto de sala de aula. Eu gostava de aplicar alguma coisa ligada a esse tema. Eu acho que nesta faixa etária é muito menos uma abordagem técnica e é muito mais uma abordagem ética e de boas Sim, práticas, sim, é não por é? aí, é E por aí, portanto, não sim. interessa estar-lhes a ensinar o que é uma prompt, né? Se eles não Claro, estão a aprender as letras, aquilo é uma cena completamente abstrata, mas se eles forem ouvindo estas coisas, como é que se utiliza, que se pode utilizar, mas que se pode utilizar com cuidado, que temos que ter estas cautelas, eu sim. acho que isso é já
um grande trabalho que estamos a fazer junto deles, porque provavelmente quando atingirem a idade de outros, vão Já estar vão muito com outra mais aptos e informação. vão ter uma postura muito mais eficaz. Depois, para a sua utilização própria, eu acho que também pode ser muito interessante. Para o primeiro ciclo, por exemplo, ele ajuda bastante. Na aproximação já vamos ver também algumas ferramentas para isso. Um, Imaginar atividades, imaginar jogos, quer inventar um jogo de raiz, mas muitas vezes dar-me conteúdo para jogos que eu já tenho, mas que já estou esgotado e que já não Sim, consigo imaginar nada. tem que ser mais lúdico. O próprio professor saber como tirar proveito destas ferramentas, obviamente, Ok, também acaba por ser um papel importante. Se nós sabemos utilizar, vamos dar esse exemplo na aos interação com os nossos nossos alunos. alunos. E isso Claro, vale do primeiro ano ao 12º. Portanto, pronto, aí ok. sem a mínima dúvida. Há uma coisa que eu gosto especialmente quando tenho estas turmas com colegas de vários Níveis de níveis de ensino. ensino, que é esta diversidade de experiências, eu acho que é extremamente útil. Eu Uhum. acho que há uma certa inocência e uma perspectiva do primeiro ciclo que é útil para o secundário, como há uma reflexividade e uma maturidade no secundário que também pode ser útil para os professores pensarem Uhum. no primeiro ciclo como é que vão trabalhar. E por isso é um desafio para mim, porque não consigo ter aqui muitas vezes um tema comum a vocês todos, mas ao Uhum. mesmo tempo o facto de cada um de vocês ter uma experiência muito própria, muito diversa, eu acho que acaba por enriquecer a experiência de turma. E, Certo. portanto, não é por ser do primeiro ciclo que não vai poder tirar proveito. Sim, é isso que eu estou aqui, por isso é que eu estou aqui para Exatamente. tentar perceber e De aprender todo, mais. de todo. Aqui o grande desafio é, e é sempre essa um bocadinho a minha abordagem, eu se calhar já disse isto antes e vou dizer muito mais vezes até ao final da formação, eu tento sempre que as minhas formações sejam mais pedagógicas do que tecnológicas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não vos quero dar receitas, eu quero-vos mostrar o potencial pedagógico da ferramenta e depois cada um de vocês, no vosso Claro, contexto, saberá como tirar proveito. Um professor de matemática do segundo ciclo vai usar de forma diferente de um professor de secundário de filosofia. claro. Mas estão os dois aqui e ouviram os dois a mesma coisa que eu Mesmo. disse. Ok, percebido. Boa. Obrigada. Nada. Outro, outro exemplo que eu também queria aqui reforçar e que também não é tanto um erro, mas pode ser uma tendência que nos faz também cair nessa armadilha. E foi algo que eu, quando estava a ler o exemplo da fogaça, me ocorreu. Não sei se está aqui quem fez o exemplo da fogaça de Alcochete, não é? Não sei se. Obrigado. Pronto, ótimo. E o que é que acontece? Ah, ele deu aquele exemplo e quando nós questionamos, ele pede desculpa e corrige. Ok? E isso dá-nos uma tendência que, se eu o questionar, ele corrige a resposta e dá a resposta certa. E isto não é necessariamente verdade, como vocês viram. Ok? Há uma expressão em inglês que é um people pleaser, ou seja, ele gosta muito de agradar. E, portanto, se eu o questiono, mesmo que ele tenha dado a resposta certa, a probabilidade de ele pedir desculpa e tentar reformular é muito grande. E, portanto, não criem esta ilusão que quando eu o questiono, ele corrige sempre e vai dar a resposta certa. Isso, Porque se essa resposta tivesse certa e eu o questionasse, ele provavelmente faria a mesma coisa. isso já acontece um bocadinho com os nossos alunos, né? Quando eles quando acertam alguma coisa e nós temos certeza, eles depois dão Isso a mesmo. resposta errada. E aqui é a mesma coisa com a diferença que nos alunos para mim é mais legítimo, porquê? Porque eles é uma característica muito humana. Se fosse um jogo de póquer, estavam a tentar ler o professor para perceber ele está-me a querer enganar ou não. Aqui é muito mais difícil porque é programática o algoritmo, não é? E quando nós questionamos, ele vai dar a resposta baseada naquela prompt. E essa resposta, por vezes, vai em linha com aquilo que nós pensamos, noutras vezes não. E isso não quer dizer que a resposta esteja mais certa ou mais errada, ok? O discurso dele, como vocês viram, pode ser muito enganador. Não quer dizer que o conteúdo tenha maior ou menor confiança. Percebido? Eu gosto muito dos exemplos que eu vos dei a semana passada. Eu comecei por perguntar sobre o Miguel e era um judeu, no Gil Vicente, lembram-se? Super confiante, com um argumento super à prova de bala. Passado uma hora já era o, o condutor da barca, não é? E quando confrontei que o Gemini tinha dito uma coisa, afinal já não existia. Isto foi no espaço de minutos, horas no máximo. E portanto, este grau de confiança não existe.
Eu devido à formação que nós tivemos a semana passada, fiquei um bocadinho surpreendido. Foi aquele que mais surpreendeu e que mais me marcou na interação com o chat GPT. Foi muitas vezes ele dizer que não sabia e assumir essa ignorância, digamos assim. Eu estava à espera que ele dissesse sempre alguma coisa, mas não, muitas vezes ele disse. É sinal que o treino está a funcionar. E há outro fator que está aqui muito em questão e que foi, como eu vos mostrei, o principal fator para a resposta vir errada, que é a formulação da prompt. Ok? Sim, Uma resposta certa ou errada pode ser simplesmente a forma como eu coloco a pergunta. eu tentei ser muito específico e se calhar Aí, não lhe deu aço é isso mesmo. para inventar, digamos assim. É isso mesmo. No caso da fogaça achei interessante, mas depois acho interessante, mais uma vez aqui com umas aspas muito grandes, as desculpas que ele dá. Ele tenta justificar o erro, quando na verdade não está aqui a ser julgado, ou seja, ele está simplesmente a tentar responder àquela prompt e dá a lógica pelo qual aquela resposta foi construída. E por vezes, porque a linguagem é tão natural, o discurso é tão familiar, quando temos a nossa experiência com alunos humanos, que é muito fácil nós projetarmos este tipo de tendência na máquina, não é? Ele pede desculpa, ele é muito bem educado, quando nós questionamos, ele reformula a resposta, não é? Parece que estamos aqui a medir um comportamento humano, quando, na verdade, espero eu, já toda a gente percebeu que é essencialmente probabilístico, certo? Boa. Muito bem. Como disse, excelente experiência. A questão da imagem pode ser aqui um bocadinho enganador, porque aqui a questão da prompt, apesar de eu também ter mostrado imagens, mas a questão da prompt era mais na questão de como a pergunta é construída, ou pela base de treino, ou pela fonte do conhecimento estar errada, que a resposta vinha factualmente errada. Nas imagens, na sessão 5 vamos trabalhar melhor a imagem e vão perceber muitas vezes porque é que esse erro acontece, e acontece também por vários fatores. Vão sentir na pele a dificuldade de conseguir construir algumas imagens, e eu diria que imagens especialmente rigorosas do ponto de vista científico e com conteúdo muitas vezes texto, para mim, não vou dizer que é impossível, mas é muito raro ele me fazer uma imagem com estas características que eu considero minimamente válida. Porque ou do ponto de vista científico não cumpre aquilo que eu quero, se peço texto, ainda pior, e por isso é uma limitação que é, mais uma vez, se nós percebermos a natureza da máquina, percebemos porque é que acontece. A abordagem dele é uma abordagem muito mais criativa do ponto de vista da geração de uma imagem, e por isso ele não vai ter aquele cuidado de que aquele ângulo tem que ter 90 graus ou que aquele elemento que eu peço tem que ter determinadas características. Ele vai fazer uma abordagem um bocadinho subjetiva. É quase como se eu faço às vezes esta comparação naqueles filmes, nos policiais, temos aquelas testemunhas oculares que tentam descrever o bandido ou um desenhador, não é? Ali é quase a mesma coisa. E o desenhador às vezes consegue fazer algo bem parecido, mas muitas vezes sabem o quão difícil é passar para o papel uma coisa que temos na cabeça usando apenas as palavras para descrever. Esse é exatamente o desafio neste tipo de máquina. E também existem ferramentas melhores para gerar imagens que o chat GPT, não Melhores ou piores, mais uma vez, é muito subjetivo. é? Há Sim, mas que vários parâmetros. geram com Sim. melhor qualidade. Sim, na seção das imagens eu vou-vos mostrar várias ferramentas que geram imagens. Aqui uma das vantagens ou desvantagem é que podemos ter ferramentas dedicadas só à geração de imagem. Uhum. Tanto enquanto o ChatGPT, o Gemini são ferramentas um pouco generalistas que tentam fazer várias coisas e uma pode influenciar outra para não a fazer tão bem. Quando temos ferramentas dedicadas, isso por vezes pode ser uma vantagem. Eh, Vamos depois ver, é um bocadinho como esta ação, que era também outro ponto que eu queria aqui vos dizer, e que é esta sensibilidade quase que as ferramentas têm diferentes personalidades, não é? Vocês experimentaram diferentes ferramentas e se calhar alguns de vocês disseram, eu gosto mais das respostas do Gemini, ou gosto mais das respostas do ChatGPT. Com as imagens é um bocadinho a mesma coisa, é quase como
Eu gosto mais das imagens que aquela ferramenta me dá quando eu peço do que daquela quando eu peço. E isso é uma questão de sensibilidade. Sendo que, mais uma vez, pode haver uma tendência preferencial nossa, mas não deve ser visto como uma regra. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar alguns de vocês experimentaram a questão de pôr em confronto, e alguns de vocês reconheceram que essa triagem é útil, e vocês podiam ter experimentado 5 vezes, e nas 5 vezes o ChatGPT estar errado e o Gemini certo. E isso não faz uma regra que o Gemini nunca erra e o ChatGPT erra mais. Porque noutra pergunta podemos ter exatamente o efeito oposto, ser o Gemini a espalhar-se e o ChatGPT a acertar. Ok? Agora, do ponto de vista da própria linguagem, da forma como formula as respostas, aí claramente que sim. Eu mostrei da semana passada aquela ferramenta o Claude, para mim, do ponto de vista de linguagem, é a que eu mais gosto. Mas dependendo da tarefa que eu quero, eu não uso o Claude para tudo. Percebido? Boa. Muito bem. Excelente trabalho. Fico feliz de ver os vossos sonhos e achar que o ChatGPT era uma ferramenta muito boa e que nunca se enganava. Portanto, missão cumprida. Para a sessão de hoje, como vos disse, vamos trabalhar um bocadinho o conceito e as nuances da questão do prompt, ok? E para trabalhar o prompt, quero começar por vos mostrar um documento que eu acho interessante porque ajuda a arrumar aqui uma série de ideias e que é uma ferramenta que tem tradução para português, seria o equivalente a uma cábula. E eu acho que é feliz este nome por vários motivos. O primeiro, e se calhar é porque eu era um aluno pouco empenhado, mas eu acho que as cábulas são um recurso interessante se o aluno que as constrói se empenhar em fazê-las. Eu costumo dizer que um aluno que faz boas cábulas provavelmente não precisa de as usar. E é exatamente assim que eu quero que vejam estas cábulas. Ou seja, o que eu vos vou mostrar, não vejam isto como uma receita, mas vejam como uma fonte de inspiração. A minha ideia é mostrar-vos alguns exemplos de prompts, não para vocês dizerem, há ali uma maneira de fazer aquilo que eu quero e daqui para a frente vou usar sempre aquela estrutura, mas para perceber, olha, esta prompt tem aqui um conjunto de características e permite fazer coisas que eu ainda não tinha pensado. Percebido? Eu só mostro as cábulas se isto ficar claro. Se forem usar como receitas, eu não mostro. Portanto, espero que esta imagem passe a mensagem que eu pretendo, porque às vezes é essa tendência e é legítimo, nós queremos ferramentas muito operacionais e, portanto, às vezes o desejo é, se o João me der aqui um livro de receitas, eu passo a usar aquilo e estou descansado da vida e não tenho mais que me chatear. A ideia não é toda essa, cada um de vocês tem personalidades, necessidades diferentes e aqui o que eu vos estou, ou o que eu vos quero mostrar é o potencial da ferramenta e que, especialmente no caso das prompts, existe uma tendência muito grande de usarmos o ChatGPT, estas ferramentas, como um Google 2.0. Não sei se a imagem passou. Ou seja, aquilo que eu acho que mais vezes a ferramenta faz pior é exatamente pesquisa. Se eu quero fazer uma pesquisa, eu faço no Google, não faço no ChatGPT. No Google eu sei que fontes é que ele está a me devolver, eu consigo avaliar qual é os sites que estão lá, consigo perceber se a fonte é credível ou não. Para uma pesquisa, tenho uma ferramenta que se chama motor de pesquisa, certo? E portanto eu pedir ao ChatGPT, diz-me sobre este assunto ou pesquisa-me sobre este assunto, é a pior coisa que ele faz, porque ele vai pesquisar. Eu não sei se não tem os efeitos de erro que já falámos, se o treino está eficaz, que fontes é que ele está a consultar, se está a consultar fontes adequadas ou não. Tem muitas probabilidades da coisa correr mal. Na verdade, isto é a pior coisa que podemos pedir de prompt, porque a prompt, sendo o comando, e estando a falar de modelos de linguagem, ele vai fazer aquilo que eu consegui descrever por palavras. E, portanto, tanto faz pesquisas, como pode fazer comparações de dois textos, como pode fazer reflexões, como pode fazer correções, como pode gerar ideias. Tudo isto são coisas que eu consigo traduzir na minha prompt e o triste é que 90% das vezes digo, diz-me o que é isto, para ele fazer a pesquisa e me dar
a resposta. Sim? Então posso-vos mostrar a cábula. Então, a minha cábula, eu acho que está muito bem feita. É como se fosse um cartaz que tem aqui várias áreas para nós pensarmos aqui um bocadinho em conjunto. E começa logo pelos termos-chave. Os termos-chave começa por definir o que é prompt, o que é o prompt engineering. Eu acho que já vos disse que eu prefiro a expressão arte do prompt, porque eu acho que tem uma componente mais de criatividade do que de engenharia. E o que é a inteligência artificial generativa. Depois temos aqui algumas das funcionalidades e por isso arrumei bem essas ideias. Isto depois vai ficar disponível no Moodle para se quiserem consultar. E aqui em baixo temos então um conjunto de exemplos e de prompts que eu agora quero ver um a um com vocês e depois já vou passar ao ChatGPT para testarmos algumas delas. Primeiro, no meu dia a dia, melhora a minha escrita. E a prompt seria a seguinte: corrige o texto que eu vou escrever abaixo. Corrige a gramática e erros ortográficos. Dá-me sugestões para melhorar a clareza do que eu acabei de escrever. Não pedi pesquisa nenhuma. A probabilidade de erro aqui é quase zero. Porquê? Porque o texto sou eu que forneço. Eu faço isto frequentemente. Ainda hoje fiz. Pediram para fazer uma pequena sinopse de uma apresentação que eu vou fazer a Lisboa. Eu escrevi o que é que eu achava que ia apresentar e a seguir disse: verifica o meu texto, corrige do ponto de vista da ortografia de erros e transforma num tom mais formal. O meu texto ficou muito melhor do que teria ficado original simplesmente feito por mim. Ele não inventou nada porque eu não pedi, faz uma apresentação sobre este tema. Aqui podia haver erros e contágios como nós já vimos, mas não foi isso que eu fiz. Eu dei o texto em bruto e o que eu pedi foi para ele tratar da forma do meu texto. Eu faço isso frequentemente nos e-mails que envio de há uns meses para cá. E eu acho que os meus e-mails passaram a ser um bocadinho melhores, pelo menos com menos erros de pontuação, gralhas e afins. João, desculpe. Sim, Este trabalho que eu fiz, que entreguei como tarefa, eu vi. eu escrevi o texto todo e depois achei que se fizesse isso, pronto, ia ser, pronto, fiz esse texto e coloquei e saiu uma coisa muito mais perfeita, com outro esquema, com aquilo que eu tinha escrito. Eu escrevi, mas ele conseguiu aperfeiçoar. É isso mesmo que eu acho. Às vezes pode ser aperfeiçoar, por vezes podemos achar que foge um bocadinho à intenção que eu queria. É aí que entra o nosso espírito crítico. Isso também Pois, acontece muitas vezes. Eu não tenho que assinar por baixo e fazer copy-paste do que ele me devolve. Por vezes eu peço e põe-me num tom mais formal e ele depois utiliza ainda esta. Hoje também aconteceu o mesmo. E enviar um e-mail para um colega da universidade, pedi um tom formal e ele pôs excelentíssimo. E eu, pá, excelentíssimo também é demais. medo mais, pois, Isso sou eu que tenho que avaliar. E, claro. portanto, eu tenho que olhar para o texto que ele me devolve e ajustar em função daquilo que ele me devolve. Agora, houve No meu muitas coisas caso, que ele reformulou que ficou melhor que o que eu tinha originalmente. eu Não acho é? que no meu caso gostei mais de ver, apesar de ter sido Pronto, eu a escrever, acho que ficou bom. pronto, ainda bem. Vamos ver que se calhar vai haver nuances no pedido que nós fazemos que vamos melhorar depois da sessão 2. Depois vai-me dizer para a semana Sim, sim. se sim ou não. Mas eu acho que muitas vezes o exemplo que eu dei é muito simples. Se eu pedir simplesmente corrige do ponto de vista ortográfico e pontuação, já melhora. Mas há Uhum. aqui muito mais nuances que podemos pôr que ainda vai enriquecer mais o texto e vocês já vão perceber. Logo aí, até do ponto de vista de tempo, facilita-me imensa vida. Eu sou super preguiçoso nas cedilhas, nos estilos e tendo a escrever Ele corrige. direto, Sim, exatamente, exato. ou a escrever tudo de seguida sem fazer grandes pausas e parágrafos e etc. E isto é útil É porque, rigoroso nesse aspecto. mais do que isso, permite-me eu escrever desta maneira sem a preocupação de estar a parar para reformular isso, porque sei que no final ele vai fazer essa reestruturação e eu vou poder analisar essa reestruturação e dizer amém ou não. Ok. Ok?
E por isso, do ponto de vista muito operacional, como eu vos estava a dizer, vejam, se eu estivesse a fazer um texto com 4 ou 5 parágrafos, poupa-me muitos minutos, porque eu não tenho que estar constantemente a dar para trás, a pôr as cedilhas, a pôr aquilo, porque sei, posso escrever de forma mais desregrada, desde que saiba depois como fazer o pedido para ele estruturar, moldar aquilo da forma que eu quero. E eu depois peço isso, ele dá-me aquela formulação, eu corro o texto, sim senhora, está como eu quero, está ali um termo que eu não gosto, vou substituir, comparado com o processo totalmente manual, poupa-me imenso tempo. Além de ser uma coisa que acho que era isso que estava a referir, ele muitas vezes dá sugestões que nós Sim, dizemos, "Olha, eu não tinha pensado nisso, mas acho que realmente fica melhor assim." sim, ele dá sempre uma sugestão. É isso mesmo. Às vezes eu uso, por exemplo, quando eu peço num tom mais formal ou profissional, ele depois pode usar termos mais caros ou mais académicos que eu não tinha pensado e digo, olha, realmente, para este tipo de documento que eu quero, Faz isto sentido. assim fica uma coisa mais, mais bonitinha, mais rigorosa. E isso também é útil. Portanto, não é só um corretor ortográfico sofisticado, é um bocadinho mais do que isso, porque acaba por dar estas sugestões, Uhum. acaba por ser, vou outra vez cair no mesmo chavão, mas paciência, vou ter que me gramar várias vezes a dizer isto, que é, pensa comigo, não é? Eu, ao pedir aquilo, fui eu que dei o texto original, e ao analisar o que ele me dá, ele está a pensar comigo, não está a pensar por mim. Uma coisa era eu dizer, olha, preciso de um texto sobre isto e não me apetece chatear. E ele dava-me um texto, e eu nem sequer lia o texto e dizia, sim senhor, agarre no texto e envie para quem tem que enviar. Isto é o mau processo. Eu estou a delegar na ferramenta, não estou a pensar sobre o que é que está escrito, provavelmente pode ter coisas que não espelham aquilo que eu queria e está a ir na mesma. No limite, eu próprio estou a perder capacidades porque não as estou a pôr em prática e estou a delegar na ferramenta para fazer por mim. Outra coisa é, eu escrevo o texto original, ajuda-me a melhorar isto. E a seguir, vou olhar o que é que ele escreveu. E ao estar a analisar isso, estou a pôr em prática todas as competências que teria se fosse eu a escrever. Porque estou a verificar se a ortografia realmente ficou melhor, estou a ver se a estrutura passa a mensagem que eu quero. Maravilha. Positivo. Exatamente. Não estou a perder capacidades. Volto a dizer, nem acho que do ponto de vista do mérito esteja a enganar, porque, em boa verdade, o conteúdo e a verificação Escrito. foi Escrito. feita por mim e, Claro. portanto, tem o mérito a pessoa que envia aquele texto, mas acabo por ter ali uma ferramenta que me permite potenciar aquilo que eu acabei de fazer. Certo. Quando eu digo que os alunos, se eles usam o ChatGPT e sabem aquilo que defenderam bem dito ChatGPT, é exatamente isto. Imagina esta situação. Eu estava a querer escrever um texto, peço para ele melhorar para um tom mais profissional. E eu uso lá um termo que eu nem sequer conhecia. Eu dizia, olha, aquela expressão, eu vou pesquisar sobre aquela expressão para ver se ela se adequa. Acabei por aprender e sair mais rico da interação do que quando comecei. Outra coisa é ele usar um palavrão que eu não sei o que é que significa e digo. Deve ser bom, segue na mesma, mas eu não sei o que é que aquilo quer dizer. Percebem a diferença? Sim, eu percebi. Ótimo. Vamos todos usar o primeiro, está bem? Muito bem. Este da escrita, como digo, utilizo frequentemente. Depois eu vou-vos dar mais alguns exemplos, mas agora pensando mais uma vez ali no exemplo da Susana, eh, uma coisa que ele faz super bem é eu pedir para ele ajustar o texto em função do meu público-alvo. E vocês a seguir vão ver, e eu posso dizer assim: explica-me a fotossíntese para um aluno do secundário. E a seguir digo, reformula essa resposta para um aluno do primeiro ciclo. E isto pode ser muito útil, não porque eu não o saiba fazer, mas a abordagem que ele vai ter, a maneira como ele simplifica os conteúdos, muitas vezes dá-me ideias que a mim não poderiam não me ocorrer. E só por isso já se torna útil. Agora, novamente, eu tenho que validar aquilo tudo, não é? No limite, ele pode estar a usar uma expressão que pode estar adequada para aquela faixa etária, mas que eu ainda não falei aos meus alunos. Esse trabalho tem que ser feito pelo professor, obviamente. Ok? Novamente, este exemplo é um bom exemplo porque é isto que eu acho que ela faz bem, que é esta adaptação do conteúdo e não necessariamente a criação de raiz do conteúdo.
Eu, quando peço, explica-me a fotossíntese, eu tenho que cientificamente verificar se a explicação está certa e se não houve ali contágio. Mas depois, quando eu peço, agora muda-me a explicação para esta faixa etária, ou mete só em 2 parágrafos, ou faz-me um esquema, ou transforma-me isto numa apresentação. Aí eu já só estou a moldar a forma. E isto ele faz muito melhor e com muito menos erro do que a pesquisa Google 2.0. Certo? Vamos ver os próximos exemplos. A seguir, delegar a minha pesquisa. E aqui é o exemplo Google 2.0, mas com umas nuances que eu acho que é interessante e que muitas vezes não temos em consideração. Para português, isto seria o equivalente a: estou a criar um resumo ou um relatório sobre, e ponho aqui o tema que eu queria. Vamos usar o exemplo da fotossíntese. Estou a criar um relatório sobre a fotossíntese. Pesquisa e cria um relatório detalhado com um guia passo a passo que ajude os meus leitores a perceber melhor como funciona a fotossíntese. Isto é completamente diferente de eu dizer: explica-me o que é a fotossíntese. Eu pedi a forma, queria um relatório detalhado. Em termos de estrutura, pedi para me fazer um guia passo a passo e disse que a intenção deste documento era que os meus leitores percebam melhor o que é a fotossíntese. Eu aqui disse a intenção do meu objeto final, disse que era em relatório e pedi um processo passo a passo que ainda funciona melhor. E porquê? Porque ele vai ter que desconstruir o que é a fotossíntese, vai ter que ver qual é que é a sequência da fotossíntese e vai espelhar isso tudo no conteúdo. Se eu simplesmente pedir o que é a fotossíntese, nada disto pode ser incluído. E novamente não é por culpa da ferramenta. É porque a minha prompt eu não fui a esse nível de detalhe. De acordo? Eu de vez em quando vou parando só para conseguir olhar para vocês todos, também, mas é só por isso, não se preocupe. A seguir, aprender novas skills, ou novas competências. E a prompt será: quero aprender, e pomos aqui o que queremos. Vou usar aqui um exemplo que eu uso muito, que é: quero aprender a tocar guitarra. E isto normalmente é o que se coloca. Olhem o que aparece ali mais. Cria um plano de aprendizagem a 30 dias que ajude um principiante como eu a aprender e a melhorar esta skill. Várias nuances aqui que vão melhorar a qualidade da resposta. Primeiro, eu pus um limite, um intervalo temporal. Eu dizer que quero aprender a tocar guitarra pode ser tudo e pode não ser nada. Se eu disser que é 30 dias, ele automaticamente vai estruturar para aquele tempo. A seguir, eu incluí o meu ponto de partida. Uma coisa é eu querer melhorar, tocar guitarra e já saber dar uns acordes. Outra coisa é eu partir de um nível principiante. Se eu não der essa informação, ele não vai adequar o texto a algo que ele não sabe. De acordo? A regra dos 80-20. Não sei se alguém ouviu esta regra dos 80-20. A regra dos 80-20 é basicamente algo que diz sobre um tema: se eu souber 20% do conteúdo mais importante sobre esse tema, vou conseguir responder a 80% do que me perguntarem sobre esse tema. Ok? Esta estratégia pode ser transformada em prompt e já vos vou mostrar, e a seguir já vou explicar porque é que é tão difícil não usar, fazendo isto não tendo a prompt. Vamos manter a fotossíntese. Quero aprender mais sobre a fotossíntese. Identifica e partilha o 20% do conteúdo mais importante sobre a fotossíntese que me ajuda a compreender 80% de como funciona a fotossíntese. O que é que isto permite fazer? Ele vai olhar para os vários conteúdos que uma pessoa tem que saber para perceber o que é fotossíntese e vai dizer: destes conteúdos, estes são os 20% mais importantes. E é esses 20 que ele me vai dar. Se eu não fizesse isso usando esta ferramenta, era quase impossível de fazer. Porque eu tinha que saber 100% do conteúdo para conseguir selecionar os 20% mais importantes. E por isso, do ponto de vista da gestão do tempo e até da quantidade de informação,
Uma ferramenta que sabe 100% do conteúdo ajuda-me a fazer esta seleção e a devolver o que eu quero. Sem este tipo de ferramentas, o que fazíamos? Esta estratégia era cravarmos a um colega que já tinha estudado e dizer: olha, explica-me aqui o que é mais importante sobre isto para eu passar no exame. E ele não ia explicar o conteúdo todo, ia-nos só dar os apontamentos daquelas que são mais importantes para ver se a gente se safava. Aqui conseguimos ter isso de uma forma muito mais analítica, mas que pode ser muito eficaz em determinados conteúdos. Os últimos três. Este é mais utilizado, mas ainda assim vejam aqui as nuances, que é eu pedir para ele resumir um texto. E então eu posso dizer: faz um resumo do texto abaixo, mas cria-me um conjunto de bullet points dos pontos-chave sobre este texto. Se eu pedir um resumo do texto, ele vai fazer um resumo. Não disse para quantas páginas era, não pedi nada em termos de estrutura. O mais certo é ele continuar a dar-me um texto, ainda que resumido e em menor quantidade. Se eu pedir pontos-chave, bullet points, ele vai analisar aquele texto e vai tentar esquematizar os pontos-chave daquele texto, o que pode ser muito útil, inclusive depois para extrapolar para outro tipo de conteúdos que nós queremos fazer. Sim? Simplifica textos, isso também pode ser interessante, era aquele exemplo que eu estava a dizer há pouco. Reformula este texto e torna-o mais fácil de compreensão para um principiante. Eu aqui, em vez de usar o termo principiante, muitas vezes ponho mesmo o meu público-alvo em termos, por exemplo, de faixa etária ou de perfil. E isso ajuda a eu contextualizar o texto em função do perfil que eu pretendo. Geração de novas ideias, também já falámos, ele poder simplesmente sugerir temas, pode ser muito interessante. Eu quero, por exemplo, fazer um teste. Dá-me 5 perguntas para os alunos compreenderem este tema. E ele vai gerar 5 perguntas que, mesmo que as 5 não sejam todas úteis, se ele me deu 3 que eu ainda não tinha pensado e que realmente posso utilizar, já me poupou imenso tempo de pesquisa e muitas dores de cabeça. Por fim, simplifica. Novamente, é muito parecida à antepenúltima que falámos. Explica este conceito de forma simples e em termos de maior compreensão para um principiante. Aqui a diferença destes dois é que um ele está a fazer pesquisa e neste eu dei o documento no qual ele vai fazer o resumo. Mas o princípio é muito parecido, simplesmente a fonte de origem é que é ligeiramente diferente. Aqui em baixo, mais 3 caixinhas muito úteis. Nesta primeira aqui do lado direito, a ideia é que eu posso ter na minha prompt o pedido de ele ter um comportamento específico como que um perfil profissional que eu pretendo. Por exemplo, eu posso dizer: explica-me este conceito e utiliza uma linguagem como de um professor de ciências. E ele vai tentar ter um comportamento em que vai usar um vocabulário e uma estrutura frásica como de um professor. Ok? Temos ali vários exemplos: professor, editor, crítico. Podemos pedir para ele assumir essas personas. Estes dois, ainda mais interessantes. Este eu já mencionei, assim de forma muito escamoteada, mas já falei, e que é a ideia de eu poder pedir um tom específico naquilo que ele vai produzir. Se eu quero fazer determinado texto e quero que tenha um cariz mais profissional, eu posso dizer: escreve este texto de forma mais profissional ou num tom mais formal. Mas podemos até, do ponto de vista criativo, usar aqui outras saídas muito interessantes. Se eu quero transformar um tema chato numa coisa mais humorística, eu posso pedir: reformula isto num tom mais humorístico para apelar mais aos meus alunos. E ele vai fazer quase como que uma piada e uma história daquele texto. Isto é algo que nós muitas vezes somos omissos. Nós normalmente fazemos o pedido, mas não dizemos qual é que é o tom que queremos que venha no conteúdo que ele vai produzir. E vejam que temos aqui uma série de exemplos: académico, descritivo, mais profissional, mais persuasivo, mais formal, mais poético, mais narrativo. Tudo isto pode ser incluído e, novamente, não façam disto receitas. Estão ali 12 tons, mas devem de existir centenas deles.
E por isso, se vocês conseguirem descrever um tom específico que vocês querem, podem colocar. Imaginem que eu quero num tom mais sarcástico. Não está ali, mas pode ser algo que eu incluo na minha prompt. E por último, o formato. Há pouco eu já vos disse, imaginem que eu queria agora fazer um pequeno post para uma rede social. Se eu disser que é para um tweet, ele vai limitar para aquele número de caracteres. Se eu disser que é um post para uma rede social, ele vai ter uma linguagem, um tipo de abordagem diferente do que se eu pedir para um e-mail. Quando eu peço para um e-mail, ele põe um greeting no início, põe uma despedida, dá-me toda uma estrutura de e-mail. Se eu quero aquele tema num formato de apresentação para depois passar para um PowerPoint, ele vai dizer no slide 1 pões isto, no slide 2 pões aquilo, no slide 3 pões aquilo. Tudo isto eu posso moldar em função daquilo que eu pretendo. E mais uma vez, o que eu sinto é que muitas vezes nós não temos em consideração muitos destes parâmetros. E é esse o intuito desta sessão de hoje. Boa? Pedro, força. Antes de mais, boa tarde. Eu cheguei um bocadinho mais tarde porque vinha assim da escola e Vamos foi só lá. o trajeto. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa parecida com essa, porque há uns tempos atrás tive uma formação de português como língua não materna para falantes latino-americanos, e o objetivo é criar-lhes contextos reais de comunicação. E nós não temos, em momento nenhum, e em lado nenhum, mesmo nos nossos manuais de PLNM, que são relativamente interessantes, mas são lacunares no que diz respeito a situações reais de comunicação, não temos nenhum exemplos. Então o que é que eu fiz? Eu criei vários roleplays, por exemplo, em que eu lhes pedi exatamente, eu quero um roleplay com três indivíduos, dava-lhes os nomes, que estejam portanto, estão à espera na fila de atendimento para uma sessão da AIMA, por exemplo, em que têm que ir comprovar o seu título, ou renovar o seu título de residência. Quer o diálogo em português europeu, com 25 entradas, com formas de saudação, e depois quer a tradução em espanhol no registro latino-americano, entre parênteses, em itálico a seguir ao português. E ele faz-me exatamente tudo aquilo que eu quero, ou seja, um documento, um instrumento de trabalho que nós não temos e que de um momento para o outro, cá está, depois a visão crítica qual é que é? É perceber se ele usou o registro português europeu ou se esbarrou para o português do Brasil, por exemplo. Mas o certo é que quando nós aprimoramos mais, por exemplo, lembro-me uma vez ele ter feito uma coisa do género que era, em vez de dizer bom dia, dizia oi pessoal. Eu, não. E eu corrigi, oi pessoal, não é uma estrutura utilizada no português europeu. E então ele disse, peço desculpa e tal, não sei das quantas, Logo. e reformulou e já não fez mais. Portanto, quero com a nova ortografia do português, então remover tudo que são consoantes intermédias que não se leem. E ele vai lá, tudo. E é fantástico, de facto, a potencialidade, porque Sem para dúvida. mim, ele não faz o trabalho para mim, mas ajuda-me a fazer o trabalho mais rápido. Sem Mais dúvida. rápido. E quer mais rápido, quer muitas vezes até uma abordagem criativa do ponto de vista de soluções que eu poderia não me ocorrer ou não as fazer tão bem. Portanto, logo aí também bem. Há aí mais duas coisas que eu acho que é muito importante e o exemplo que acabou de dar já estava muito completo do ponto de vista do contexto da prompt. Esse normalmente é onde acontece mais erros, que é se a minha prompt é relativamente vaga em algum dos pontos, porque muitas vezes quando estamos a pensar ou a discutir entre nós, há certas coisas que nós sentimos que estão implícitas e por isso muitas vezes não Claro. expressamos diretamente na prompt. Aqui tem que ser referido para a coisa Tem estar que estar. mais alinhada. Porque se for lacunar, ele vai preencher. É isso Ele mesmo. vai preencher com o seu próprio. E nem sempre da maneira que nós gostaríamos que fosse preenchido, tal e qual. Esse é um ponto. Outro ponto que também é importante e que é uma coisa que também vão ver agora a seguir é a necessidade frequentemente de termos o tal refinamento, que é ao fim e ao cabo dar continuidade à resposta que ele deu. E que isso também é uma coisa muito nova do ponto de vista de ferramentas. Nós não tínhamos ferramentas que me permitia ter, eu vou usar aqui a expressão portuguesa e depois a expressão certa, não é? Ele lembra-se do que está para trás, não é? Na verdade, não se lembra, o que acontece é que há contexto e ele consegue recorrer às interações anteriores para continuar a discussão que estamos
que estamos a ter. E isso torna-se muito útil. Uma das estratégias que eu por vezes abordo e que vocês vão ver, depois nas imagens vou dar o dito por não dito, já vão perceber na próxima sessão, mas muitas vezes uma estratégia, e, e este equilíbrio é muito difícil, e só com muita experiência, e vocês espero que percebam o que eu vou dizer agora, é eu ter uma prompt muito completa pode ser uma coisa boa. Mas se tiver uma prompt muito complexa, a probabilidade de ele interpretar mal aquilo que eu quero também cresce. E por isso, muitas vezes a estratégia que eu adoto é segmentar a minha prompt. Vou pedindo uma coisa simples e a seguir acrescento mais uma coisa e a seguir acrescento mais uma coisa para no fim ter aquilo que eu quero. Não é por incompetência minha que eu não peço logo em português europeu. Ok? Por vezes eu peço lá no texto, e eu já sei, quando ler tem ali influência do brasileiro. E eu sei que a seguir vou pedir. Porquê? Porque se calhar eu já tenho tantas nuances na minha prompt inicial que se eu puser o português europeu, se calhar vai ser o suficiente para ele se baralhar todo e me dar uma coisa diferente daquela que eu quero. Ok? Esta sensibilidade é muito útil e acaba por ser uma coisa interessante. Porquê? Porque ainda estive no ISEL esta quarta-feira numa conferência e uma das coisas que estavam a argumentar é que os alunos usarem o ChatGPT eliminava o espírito crítico. Eu acho que, se for bem utilizado, é exatamente o oposto. Eu tenho que ser muito mais crítico nas respostas que ele dá e estou a ser muito mais posto à prova usando esta ferramenta do que sem ela, desde que eu utilizo bem. Até Pedro, porque, eu peço desculpa, força. só para complementar, até porque a prova de que ele, se for bem utilizado, estimula o nosso espírito crítico, é exatamente esse refinamento, é nós não comermos tudo aquilo que ele nos dá e, de alguma forma, questionarmos e problematizarmos e as diferentes probabilidades, aliás, as diferentes possibilidades e as diferentes oportunidades que ele nos vai apresentando também nos permitem a nós, sobretudo, a pensar em coisas que se calhar não tínhamos pensado, a criar cenários que não tínhamos criado e de alguma forma estamos a agir criticamente para com aquilo que ele nos transmite e também para com aquilo que nós tínhamos como objetivo inicial. Eu só acrescentaria aqui um se que é muito importante, que é isso só acontece se eu tiver um conhecimento intrínseco do que é a ferramenta, de como é que ela funciona, do que é que ela faz bem e do que ela faz mal. Se eu tiver a ilusão que a ferramenta sabe tudo, que não erra, que independentemente das nuances da prompt, de quais é que são as características importantes na formulação da pergunta, então eu não consigo ter esse espírito crítico que acabou de escrever. E por isso é que eu acho que é tão importante este assunto ser debatido. Há pouco eu dizia que o exemplo da Sara, dela abordar com os seus alunos nesta perspectiva, é exatamente por isso. A sensibilidade que eu tenho, e espero estar enganado, é que muitos alunos têm uma utilização muito crítica da ferramenta, não é? Alguns, eventualmente, será por desleixo. Outros será por efetivo desconhecimento de como é que a ferramenta funciona. E enquanto isto não for trabalhado, eles vão continuar a cair nesse erro. Percebido? Então, vamos tentar pôr aqui na prática algumas destas prompts. Então vamos começar pelo aquele exemplo da fotossíntese. Deixem-me ver como é que aqui está formulado. Vou usar a fotossíntese, mas podia usar outra coisa qualquer. E então vou pedir assim. Cria-me um resumo do que é a fotossíntese. Quero que o resumo inclua um guia passo a passo de como se processa a fotossíntese. Este resumo é para ser utilizado com alunos do secundário português. Olhem aqui as etapas. Viram? Agora vamos martelar isto tudo.
Como este resumo é para ser entregue aos alunos, transforma para ser apenas texto e conter no máximo 3 parágrafos, a modo de caber numa folha A4. Viram a diferença da forma? Vamos continuando. Agora vou querer também fazer uma apresentação eletrónica sobre este tema. Excelente. Podes agora criar uma apresentação sobre o mesmo tema e para o mesmo público-alvo. Com base nessa apresentação, cria 3 perguntas que poderei ou que posso fazer durante a apresentação para mobilizar a participação dos meus alunos e, ao mesmo tempo, verificar se estão a compreender a minha explicação. Vejam que ele diz-me após que slide é que eu devo fazer a pergunta. Eu diria, e espero que todos achem o mesmo, eu provavelmente conseguiria pensar nisto. Muitas vezes fazemos isto até de forma quase automática. Agora, se eu tivesse a fazer o trabalho de casa, provavelmente demorava muito mais tempo do que assim. Não quer dizer que eu não tenha que verificar isto, mas ajuda muito mais. Olhem que até sugere logo perguntas de escolha múltipla, se eu quiser fazer no final, e um bocadinho a linha com o que o Pedro podia dizer, eu agora até posso dizer. Obrigado. E agora, uma dinâmica que eu possa fazer no final, que mobilize todo o conteúdo que acabei de trabalhar com eles. Se eu tivesse a pensar numa dinâmica para aplicar, iriam-me ocorrer muitas coisas. Provavelmente esta não seria uma delas. Ele dar-me uma sugestão, ainda que eu aceite ou não, pode fazer todo o sentido. Olhem aqui o que ele imaginou para eu fazer com a minha turma. Quase que um caute analógico, com cartões em que eles levantam o cartão da resposta que se pretende. O roleplay que diziam há pouco também funciona muito bem. Um exemplo. Na aula seguinte, vou trabalhar o tema da sustentabilidade. Cria uma dinâmica de roleplay que preveja pelo menos 3 perfis diferentes, posições, para fazer uma dinâmica com os meus alunos que espelhe a importância da sustentabilidade. Uns vão ser os empresários, outros os ambientalistas, outros os cidadãos.
Viram? Agora vamos fazer aquilo que eu vos disse há pouco. E aqui vamos abusar dele. Vou pedir para ele voltar ao primeiro resumo. Voltando ao primeiro resumo que me deste sobre a fotossíntese, reformula esse resumo de forma a ser adequado a alunos do primeiro ciclo, e até posso pôr aqui a idade deles, vou pôr, por exemplo, entre 8 e 9 anos, e torna o texto mais humorístico para apelar mais à sua atenção. O superpoder das plantas. São cozinheiros verdes que fazem a sua própria comida. A minha fórmula já não é com Cs e Hs e carbonos e oxigénios. Tenho aqui uma forma mais simples de apresentar. Próxima vez que vis uma árvore e uma flor ao sol, ela está a cozinhar o almoço dela e a partilhar o ar connosco. Viram? Simplificou o termo para estar adequado a alunos do primeiro ciclo e o tom mais humorístico que eu acabei de pedir. Se eu tivesse pedido explica-me a fotossíntese, não teria nada disto que vocês acabaram de ver. Vejam onde é que começamos e todas as nuances que fizemos aqui. Vamos fazer outro exemplo, que eu também gosto, e que permite vermos aqui outras coisas. O exemplo que eu vos disse. Cria um plano de 30 dias para aprender a tocar guitarra. Parte do princípio que sou um total principiante e que nunca toquei guitarra antes. Completamente diferente de quero aprender a tocar guitarra. Aqui fez nos 30 dias, com tarefas específicas, dia a dia, deu uma estrutura toda. Agora, esta estrutura está mesmo a pedir, não é? Nós olhamos para isto, vamos fazer duas coisas. 30 dias ficou muito extenso. Organiza a resposta anterior para ficar por semanas e não por dias. Ficou demasiado extenso e preciso de algo mais organizado para melhor compreensão. Isto é o tal espírito crítico que temos que ter. Aquela resposta estava boa, mas eu não tenho que aceitar como o meu produto final. Olhando para isto, está mesmo a pedir, não é? O que é que eu agora vou fazer? Transforma a resposta anterior para ficar em forma de tabela. Fixe, não é? Agora, esta tabela está interessante, mas novamente, e volto a dizer, foi intencional, eu não defini as categorias. Eu quis ver o que é que ele me apresentava. Mas eu agora posso olhar para aqui e dizer assim: olha, uma coisa que era fixe era ele dar uma sugestão de uma canção por semana para eu aprender. Então, vamos literalmente dizer isso.
acrescenta uma coluna à tabela anterior com uma sugestão de uma música para cada semana. Smoke on Water é aquele que a gente aprende no início, porque só tem 2 ou 3 acordes, e depois vai aumentando complexidade. Mas, novamente, podemos olhar para isto de uma forma crítica, é aquilo que eu digo. Tudo o que está aqui pode ser moldável desde que nós saibamos interagir com. Eu olho para isto e digo assim, excelente gosto musical, mas se vou fazer estes termos, estas músicas para alunos com 10 ou 15 anos, vão achar que eu sou um dinossauro. Então posso pedir, reformula essas músicas com músicas mais adequadas a um público mais novo, entre 10 e 15 anos. E já temos aqui o Marshmello, o Luís Capaldi, o Ed Sheeran e o Harry Styles. Aqui pedi um plano num intervalo temporal, que ele me deu, reformulei esse espaço temporal para semanas, das semanas passei para a tabela e a tabela adaptei àquilo que para mim fazia sentido. Trabalhámos o formato, trabalhámos o tom, trabalhámos um pedido do ponto de vista temporal, tendo em conta o meu ponto de partida. Vejam o quão evoluímos de ensina-me a tocar guitarra. Percebido? Melhor noção de como é que funciona e o que é que os prompts podem fazer? Ótimo. Então, antes de terminarmos, vou-vos mostrar a tarefa desta semana, que tem aqui uma nuance que eu acho que vai obrigar a pôr muitas destas competências de construção de prompt em prática. A tarefa desta semana vou-vos mostrar uma tabela que tem 6 tipos de prompts, que eles chamam os Ultimate Prompts. São assim prompts mais sofisticados. E o que eu vos vou pedir é que desses 6, cada um de vocês escolha 2 e que experimente um desses tipos de prompt e veja como é que eles funcionam. Percebido até aqui? Vou então partilhar essa tabela com os 6 tipos de prompt para vocês verem se compreendem o que é pretendido. Então, na própria tarefa desta semana está esta tabela, que são os tais prompts, Ultimate Prompts que eu vos disse, e temos aqui as 6 técnicas. Deixem-me só pôr assim para ficar maior. Então, técnica 1. Treinar o ChatGPT para escrever a própria prompt. É um conceito estranho, mas vão ver que pode ser muito útil. Prompt de exemplo. Qual é a melhor prompt para o ChatGPT aprender o meu estilo de escrita para começar a responder aos meus e-mails por mim? Percebem o que é que eu estou a pedir? Basicamente o que eu quero é que quando eu peço ao ChatGPT para escrever um texto, que ele escreva com os meus maneirismos e com a forma como que eu escreveria o meu próprio e-mail. Parece óbvio dito assim. Imaginem qual é a prompt que eu tinha que escrever para ele conseguir perceber o que eu pretendo. Dava uma bela dor de cabeça. Qual é que é aqui a estratégia? Eu posso pedir, eu quero isto, qual é que é a melhor prompt para tu aprenderes como fazer isto? Ele dá a prompt e a seguir fazem copy-paste dessa prompt e metem no ChatGPT e vejam o que é que dá. Prompt é muito complicada. Ele pode-nos dar uma ajuda. Novamente, se eu não tiver espírito crítico, ele pode-me dar uma prompt. Por vários motivos, pode estar completamente ao lado do que eu quero. E, portanto, não pensem que isto é uma fórmula mágica e que temos todos os problemas resolvidos.
Na semana passada perceberam que ela erra, certo? E, portanto, começando no erro e começando na prompt não ser bem interpretada, temos aqui muitas coisas que podem correr mal. Agora, se bem utilizado, pode ser extremamente útil. Segunda técnica. Este eu já vos mostrei um bocadinho o exemplo, mas pedir para ele gerar as respostas em forma de tabela. E vejam também este exemplo. Cria uma tabela com as principais ferramentas de inteligência artificial. Inclui as seguintes colunas: nome, categoria e um descritivo de uma linha. Aqui não é só pesquisa. Eu não disse quais são as principais ferramentas de IA. Eu pedi que quero as principais ferramentas de IA, mas depois entrega-me esses resultados numa forma de tabela onde vais dizer o nome da ferramenta, qual é a categoria e um descritivo de cada uma delas. Em termos de organização visual, ficava logo muito melhor. Mas eu costumo ir mais longe. Eu olho para ali e dizia, mas a mim falta-me ali uma coluna com o link para a ferramenta. Na prompt seguinte, vocês podiam dizer, na tabela anterior, adiciona-me uma coluna com o link para cada uma das ferramentas. Boa. João, peço desculpa, nós colocamos essas prompts tal e qual como estão ou Não, alteramos com outro contexto nosso? é isso mesmo. Eu Ok. já ia referir isso, mas excelente. Estas prompts são de exemplo. A ideia é vocês pegarem no conceito do que é que aquela prompt mobiliza e aplicarem para uma situação vossa. Ok? Pode ser algo semelhante se acharem que pode fazer sentido, mas a ideia é aplicarem para situações vossas. Senão, ia sempre ver prompts repetidas, porque toda a gente ia repetir aquelas 6, acabava de ser muito redondo. Aqui a ideia é exatamente pensarem que tipo de coisa é que eu posso pedir que me pode ser útil, por exemplo, para as minhas aulas, que apresentado em forma de tabela seria mais útil do que como eu normalmente peço. Peçam em forma de tabela, analisam e até podem dizer, olha, ele sugere estas categorias, mas falta-me aqui uma coluna que eu acho que é importante e que ele não me deu. Refinar a prompt, acrescentar mais isso e depois mostrar toda essa discussão no fórum da disciplina, como eu já vou mostrar a seguir. Percebido? Eu tenho uma dúvida por agora. Estas duas técnicas é para usar na mesma temática ou em temáticas diferentes? À vossa escolha. Se, por exemplo, fizer sentido elas estarem em complementariedade uma com a outra no mesmo tema, perfeito. Se quiserem usar em dois temas diferentes, porque uma ajusta-se a um pedido e outra a outro, também sem problemas. Tá Yeah. bem? Aqui, essencialmente, o que eu quero é que vocês experimentem estas técnicas de prompt que eu acho que são um bocadinho fora daquelas que nós tradicionalmente utilizamos e depois que analisem o resultado para verem se eventualmente trouxe ou não uma mais-valia. Ainda só mostrei as duas primeiras, vamos ver as restantes. Técnica 3. Simular um especialista. Pronto de exemplo. Comporta-te como um recém-licenciado em marketing e um hábil criador de conteúdo e guia-me para criar um conteúdo para uma rede social que apele aos entusiastas de inteligência artificial. Eu pedir para me fazer um post sobre IA é completamente diferente de eu pedir cria-me um conteúdo, mas assumo com o teu papel como se fosse um especialista de marketing. Toda a linguagem, toda a abordagem do que ele vai dar vai ser diferente do que ser simplesmente um post para pôr no Facebook, no Insta ou no que for. E por isso eu muitas vezes assumo um papel do especialista ou de um perfil específico, muda bastante o conteúdo que ele me apresenta. Quarta, partir tópicos complexos. Exemplo, parto o tópico e ponho aqui o tema que eu quero em componentes mais pequenos e mais fácil compreensão. E aqui podemos pedir, explica-me de uma forma simples o que é a física quântica. Ele vai tentar desconstruir aquilo de uma forma mais simples para nós percebermos. Há certos temas que nós somos tão especialistas que por vezes temos dificuldade em descer 2 degraus e simplificar a coisa. Porque estamos demasiado formatados e condicionados. Termos uma ferramenta que no limite nos apresenta possibilidades é extremamente útil. Isto acontece frequentemente, em que às vezes eu digo, eu já não sei como explicar isto de forma mais simples. Agora sei.
Técnica 5. Criar guias passo a passo. Cria um guia passo a passo para atingir determinado objetivo. Quero perder 2 quilos até dezembro, para o Natal. Cria-me um guia passo a passo do que é que eu tenho que fazer em 2 meses para perder 2 quilos. E ele vai dizer exercício, dieta, o que é que podes comer, o que é que não podes, o que for. Ou tenho tido colegas vossos que dizem assim: vou fazer um Erasmus para Londres. Faz um guia de 7 dias para eu conseguir ver todos os monumentos históricos ou uma visita aos pontos principais da cidade. E ele faz estruturado guia a guia. Vejam que, mais uma vez, isto é diferente de dizer: vou passear a Londres, diz-me o que é que eu tenho que visitar. Outra coisa é ser um guia passo a passo e dizer o tempo específico que eu tenho para lá estar. Quanto mais contexto nós damos, melhor vai ser o resultado. Sara, Isto está-me a fazer lembrar toda a pedagogia em que se baseia a definição de uma instrução, que pronto, passa pelo tom, pelo público-alvo, pelo formato, passa por todas estas isso mesmo. características, esta arte da instrução, e depois também passa pelo nosso papel enquanto educador e professor de dar o feedback necessário até o aprendente chegar àquele produto final que visualizámos e que tínhamos solicitado. Eu estou a achar interessantíssimo, óbvio, e porque vai buscar esses conhecimentos que nós temos de pedagogia. É exatamente. E faz-nos recordar, e muitas vezes o aluno não percebe o que nós queremos ou dá uma resposta errada porque a nossa instrução não foi clara, não foi bem definida e pronto, e se dermos realmente o prompt incompleto ou pouco claro, a resposta vai ser completamente ao lado. Muito bem. É Obrigada. exatamente nada disso. Eu fico muito feliz porque é exatamente essa a minha visão também destas ferramentas, deste processo. Eu vejo muito esse processo e eu, sendo Ciências da Educação, há muito tempo me dedico à inteligência artificial e a minha abordagem é exatamente essa. Porque é que alguém de uma ciência social da educação gostaria tanto da inteligência artificial, desta tecnologia? É exatamente porque eu vejo esse paralelismo e vejo esse potencial que acabou de descrever. O que é que eu sinto muitas vezes é que aquilo que a Sara acabou agora de descrever, muitas vezes só depois de muito trabalho, de muita formação, de muita exploração, é que atingimos essa epifania de perceber: olha, isto realmente tem quase um comportamento pedagógico como com os nossos alunos. E esse paralelismo, essa ponte, nem sempre acontece. Na nossa penúltima sessão, não querendo estragar a surpresa, mas assim mantenho-vos entusiasmados e ninguém abandona a formação até lá, vou mostrar isso na prática, ou seja, vou-vos mostrar como é que se pode fazer uma prompt em que o ChatGPT passa a comportar-se como um aluno, para nós testarmos isso, em que eu vou-lhe ensinar alguma coisa, ele vai aprender e depois ele vai-me dizer o que é que aprendeu e vai-me dizer de que forma é que eu podia ensinar melhor. E eu acho que isso acaba por ser um bocadinho o corolário daquilo que a Sara acabou de descrever. Portanto, fiquem entusiasmados e espero que depois nesse dia gostem daquilo que eu vos vou mostrar. Muito bem, para terminar, técnica 6, e esta eu não falei muito nas prompts de exemplo que eu vos mostrei. Utilizar contexto e restrição. Exemplo: cria um resumo conciso em 100 palavras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. E 100 palavras, já sabem que estas 100 são subjetivas, pode ser 101, pode ser 98, ele não faz muito bem a contagem, mas acima de tudo eu dar balizas. Lembram-se de eu ter pedido anteriormente que era um resumo de 2 parágrafos para caber numa A4? E isso condiciona a quantidade do texto e a forma como ele vai formular esse texto. Outra coisa que eu também já referi, apesar de hoje não ter mostrado nos exemplos, o uso do contexto, que é muito importante. Uma coisa é eu dizer, faz-me uma ata, outra coisa é eu dizer, está aqui esta ata como referência, constrói uma nova ata mantendo aquela estrutura. Quanto mais dados de referência eu lhe conseguir dar, normalmente mais fiel ele vai ser no produto que vai entregar. Isso por vezes é desejado. Se eu quero uma coisa
mantenha aquela estrutura, eu devo dar esse contexto. Se a minha perspectiva é que ele me surja com novas ideias, aí eu não quero dar essa referência e vou pôr uma prompt mais vaga, intencionalmente, para depois analisar quais é que são as ideias que ele me devolve. Isto não tem mal nenhum de fazer uma prompt vaga, desde que seja intencional e que eu saiba os riscos e analize de forma crítica os resultados. Pode ser um exercício excelente. O meu problema é quando nós fazemos uma prompt vaga, quando na verdade queremos fazer uma prompt específica e aceitamos o resultado como uma coisa correta quando pode não ser. Em termos do Moodle, como é que vocês devem de apresentar isto? Escolhe duas das técnicas acima e cria uma prompt tua baseada nessa técnica. Portanto, em linha com aquilo que a Sofia tinha perguntado, a ideia não é usar copy-paste destas prompts, é criarem uma prompt vossa baseada nessa técnica. Mais do que me apresentarem a prompt, o que eu quero é depois a análise crítica da mesma. É que vocês olhem para esse resultado e dizer, foi útil, não foi, gostei, pareceu-me útil, não me pareceu nada útil. Aqui a parte crítica é o que vai trazer aqui a competência que eu espero que vocês retirem destas prompts. Última dica, não me lembro se é dessa semana passada, mas vou dizer aqui novamente porque ainda vi alguns exemplos desses. Sempre que possível, coloquem o contexto da prompt direto na mensagem do fórum. Não ponham como anexo, porque isso obriga a descarregar o ficheiro, a ter que abrir, não fica tão fácil. É possível que por vezes quando tentam fazer isso ele dê erro, porque por vezes o ChatGPT tem uns ícones que ele não deixa colar. Se isso acontecer, o que tem que fazer é colar como texto simples, ou se preferirem colar, por exemplo, no Notepad, e depois colando para o Moodle já vai deixar. Agora, eu acho que até a participação vai ser maior se eu, quando abrir o Moodle, conseguir ver as várias interações uma a uma, do que ter que estar a descarregar os PDFs ou os Words para depois abrir a seguir. E por isso, sempre que possível, tentem colar direto na mensagem o texto. Ana, força. João, preciso de ajuda relativamente a isso que acabou de dizer, porque eu tive mais de 1 hora para conseguir pôr o tópico no Skills. A tarefa da semana passada não foi muito difícil, nem demorou muito tempo, mas para introduzi-la, vi-me grega. É isso que eu ia dizer, demorou mais tempo a tentar pô-la do que a fazê-la. Mas... Exatamente, porque não conseguia fazer a cópia do link para lá, porque achei que primeiro iria fazer e depois punha o link e diretamente dava para aceder. Aquilo que eu tinha feito, não consegui, não dava para fazer, fiz a cópia integral, só me dava erro constante, erro atrás de erro, e daí ter que criar o anexo, porque vi que o Ricardo o fez, porque senão eu ficava a patinar ali e não saía dali. Ok, muito bem, vamos trabalhar isso já partes a partes. Primeiro, o link eventualmente funcionaria. O problema do link é que o link é dinâmico. Se vocês depois um dia fecharem no histórico essa conversa, o link deixa de funcionar. E por isso eu prefiro que façam o mesmo copy-paste do texto, porque assim mesmo que vocês depois apaguem aquela conversa, não se perde esse histórico. E depois colamos lá com uma imagem, é isso? Não como imagem, como texto. Vou aqui vos mostrar. Vou tentar um que corra mal e um que corra bem para vocês verem. Por exemplo, imagina este que deve correr mal. Tenho aqui estes ícones das semanas. Se eu copiar isto assim, até posso copiar aqui, e agora viesse aqui, fazia criar um novo tópico, colo aqui, e agora quando faço meter, provavelmente vai correr mal porque tenho aqui estes ícones. Deixem ver se ele me deixa ou não. Eu depois apago esta entrada. Parece este tempo, que é o que Exatamente, devia foi ter isso que me acontecer a deu. vários de vocês. Isso acontece por aquilo que eu disse, que é por causa daqueles símbolos manhosos que ele ali tem. Se eu colar isto assim, mas agora apagar estes símbolos, eu acho que são só estes, deixem-me ver se há mais, eu acho que não. Viste? Olha, só está. E por isso é que eu digo, ou fazem colar com texto simples, ou se forem poucos, como neste caso, basta apagar aqueles ícones, está bem? E, portanto, o ChatGPT gosta muito de meter este tipo de fogo de artifício e o erro que aparece normalmente é por causa disso. Se conseguirem tirar os ícones, o problema fica resolvido.
Uma forma às vezes mais prática, se o texto for muito longo e depois escapa um ícone e não cola, uma estratégia é colarem o texto no bloco de notas. O bloco de notas tenta eliminar esses caracteres manhosos e depois copiando o bloco de notas e metendo no Moodle já deve de funcionar. Boa? Nós colamos só a prompt ou também colamos a resposta? A prompt, a resposta e depois a tal reflexão à resposta que ele deu, não é? É não fazer o que os vossos alunos fazem, que é só, é a prompt, está aqui a prompt. O que eu quero é, quando vocês olharam para aquela prompt, o que é que vocês retiraram dali? Isso é que é a reflexão crítica que eu pretendo. Essa parte eu tinha percebido, mas como estava lá escrito só a colar a prompt, fiquei na dúvida se Não. A mim faz-me sentido também colar a resposta. Mas... Lá está. A minha prompt da tarefa também não está clara o suficiente, está vaga, mas sim, quero a prompt e a resposta dada. Porquê? Porque depois provavelmente a vossa crítica vai estar com base na resposta. Se eu não tiver a resposta, eu não consigo fazer essa leitura. Portanto, idealmente, prompt e resposta. Aqui o que é que eu só peço para ter algum cuidado? É quase contra a natura o que eu vou dizer depois da sessão de hoje, mas se refinaram muito a prompt e se tiveram muitas interações a seguir, tenham cuidado, porque senão vão pôr um post que tem 5 km de comprimento e fica uma coisa demasiado pesada. Tentem condensar para ter, tipo, no máximo 2 ou 3 interações para não ficar uma coisa demasiado extensa. Se conseguirem, na primeira prompt, ter logo um resultado e fazer a análise crítica disso, perfeito. Claro para toda a gente? Valeu a pena aprender alguma coisa nova? Boa. Excelente. Acho que se vão, não sei se vão divertir, mas vão aprender algumas coisas novas, vão trabalhar esta ideia de prompt, espero que seja útil. Acima de tudo, o que eu tentei foi, quer nos exemplos, quer nestas técnicas, perceber utilizações um bocadinho fora daquelas que são mais tradicionais. Como eu vos disse, o que eu sinto é que há muito aquela utilização muito direta, quer na questão da prompt, quer muitas vezes direcionado para pesquisa, quando na verdade, se isto é um modelo de linguagem, pode fazer coisas muito mais interessantes do que isso. Se esta mensagem passou, já fico muito feliz. Boa, bom descanso, bom fim de semana e até para a semana. Obrigado. Deus, bom fim de semana. Obrigada e até para a semana. Obrigada. Deus, bom fim de semana. Boa semana. Bom fim de semana, Obrigada a todos. obrigado. Obrigado. Obrigada.